Olá, caro internauta. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Português na Mente. Antes de mais nada, peço que se inscreva em nosso canal e acione o sino de notificações. Assim, você estará nos ajudando a divulgar o canal, além de ficar por dentro de cada atualização. Bem, nesta aula vamos falar de tipologia textual, especificamente sobre o texto descritivo. Você sabe o que é um texto descritivo? Você sabe qual é o objetivo comunicativo de um texto descritivo? Você conhece as características de um texto descritivo? Você conhece a estrutura de um texto descritivo? Bem, essa e outras questões serão respondidas ao longo desta aula. Vamos lá? Primeiramente, observe essa cópia, de imagem do quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral. O que você pode ver? Certamente, você vê um sol, em cor amarela, um cacto ao fundo, verde, algumas partes do corpo de forma desproporcional, como o pé e a mão. E é isso. Não precisa aprofundar. É só para fazer um exercício de descrição. E agora? O que você vê nesse quadro de Romero Brito? Primeiramente, com certeza, esse coração vermelho ao centro, as formas geométricas super coloridas, a predominância aí de diferentes cores, aparentemente o desenho de um homem e de uma mulher, ok? Sigamos. E nesse, de Cândido Portinari, muito famoso, Retirantes, uma família, aparentemente em algum lugar deserto, os seus corpos estão bem magros, que pode nos remeter à ideia de que estão passando fome, certo? Bem, por que tudo isso? Por que esse exercício inicial? Para te dar a dica número 1. O texto descritivo retrata algum objeto, pessoa, animal, evento ou emoção com as palavras. O objetivo é criar uma imagem mental sobre o que é detalhado. Vejamos um pequeno trecho desse texto de Aloysio de Azevedo, O Cortiço, extraído do livro O Cortiço, no seu capítulo 2. Era um pobre diabo caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor. Enfim, aqui você pode perceber que o autor faz uma descrição das características físicas e, inclusive, também psicológicas da personagem que ele está retratando. Isso te permite construir uma imagem mental desta personagem, tentar visualizar, o estereótipo desta personagem. Bom, enquanto características, o texto descritivo pode ser, sobretudo, objetivo. Então, era um carro azul e branco, rápido, veloz, muito veloz. Sensações, o paciente sentia muita dor, queixava-se de calafrios. Sentimentos, seu coração batia forte, parecia saltar do peito. Acontecimentos, após o assalto, o bandido fugiu rapidamente pela Rua 15, aquela que dá acesso à avenida principal, que é larga e permite altas velocidades. Lugares. Aquele lago era azul como o céu, sua água era límpida. É costume o emprego de verbos de ligação. Exemplos: ser, estar, parecer, ficar, viver, virar, continuar, parecer. Existem também alguns marcadores linguísticos, como adjetivos, substantivos e locuções, orações coordenadas assindéticas, detalhamento psicológico e físico e, como já dissemos, verbos de ligação, especificamente no passado. Dica 2. O texto descritivo apresenta comparações a fim de dar dimensão ao que está sendo dito, permitindo ao leitor criar relações a partir de seu conhecimento prévio. É por isso que existe ali a apresentação de características. Ele era gordo, magro, alto, baixo, para que você possa imaginar, possa criar imagens mentais sobre o que está sendo descrito.
Tipos de descrição. Nós temos a objetiva, a subjetiva e a sensorial. A objetiva, a descrição objetiva caracteriza-se, caracteriza coisas exatas e realistas, ressalta características físicas e concretas. A subjetiva trata de impressões pessoais do emissor do texto, né, do autor, além de relatar o que vê. Né, o autor relata suas impressões. Sensorial. Chamada de descrição sinestésica, objetiva causar sensações e por meio dos sentidos. Né? Então, sentia-se triste, sentia dor e assim por diante. O que seriam ali algumas das características e tipos de descrição sensorial? Por exemplo, visual. Mochila azul, homens pequenos, fazenda preta, tapetes persas, cabelos castanhos. Auditiva. Casa barulhenta, sala silenciosa, barulho incomoda, etc. Gustativas, voz doce, sopa saborosa, sabor agridoce. Olfativas, cheiro ruim, aroma de lavanda, odor agradável, perfume floral. Táteis, textura áspera, cabelo macio, água quente, lençol rasgado, seda macia, entre outras possibilidades aí de descrição sensorial. Quanto à estrutura da descrição, ela segue a estrutura padrão da maioria dos textos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, apresenta-se ao leitor o objeto da descrição, ou seja, aquilo que vai ser descrito. No desenvolvimento, é feita a descrição dos objetos, coisas intangíveis que estão relacionadas aos aspectos do objeto, pessoa, situação, lugar que pretende se descrever. E na conclusão, considera-se a conclusão quando a caracterização estiver completa, né? Levando o leitor a ter uma imagem acerca do tema, uma imagem mais clara possível. Dica 3. O que fazer e não fazer em uma descrição? Bom, começamos pelo aquilo que você deve fazer. Transmitir a imagem a ser passada utilizando recursos cabíveis e adequados. Ter clareza na escolha das palavras para evitar erros de compreensão. Adequar sua descrição às normas de comunicação, inclusive de forma respeitosa. Bem, agora vamos ao que você não deve fazer. Escolher palavras inadequadas ou de baixo calão. Usar palavras de duplo sentido ou inadequadas à descrição. Escolher palavras ofensivas que ajudem a propagar qualquer tipo de preconceito. Dica 4. Descrição no vestibular. Geralmente as provas de vestibular cobram texto do tipo dissertativo, porém a descrição pode ser exigida. Uma dica para escrever bons textos descritivos é ter cuidado com o uso excessivo de adjetivos. Diversifique empregando também comparações e referências. Bem, esperamos que você tenha gostado dessa aula. Aguardamos você para uma próxima sobre tipologia textual, onde vamos abordar narração e dissertação. E siga-nos em nossos canais, em nossas redes sociais, e nós ficamos por aqui. Até uma próxima!